Olá a todos, vamos iniciando mais um vídeo aqui do canal Igreja Luterana de Interlagos e o nosso projeto que você já sabe, a Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 7 de julho, vamos estudar os capítulos 21 a 24 de Isaías. Vamos juntos, iniciando, portanto, com a leitura do capítulo 21 na tradução Nova Almeida. Nós teremos as profecias contra a Babilônia, contra Dumá e contra a Arábia. Sentença contra o deserto, junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente, o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elão! Feche o cerco, ó Média, já fiz cessar todo gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores, e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte, o horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se, levantem-se, príncipes, e untem os escudos. Porque assim me disse o Senhor, vá e ponha uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Se ela enxergar uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ela que escute atentamente, com muita atenção. Então, o que estava olhando gritou, Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse, caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Ah, meu povo, debulhado e batido, como o trigo da eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, isso lhes anunciei. Sentença contra Dumá. Alguém me chama desde Seir. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? O guarda responde, o dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia vocês passarão a noite, ó caravanas de dedanitas, levem água para os sedentos, ó moradores da terra de Tema, levem pão aos fugitivos, porque eles fogem da espada desembainhada, do arco entesado e do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de exatamente 1 ano toda a glória de Quedar desaparecerá, e o que restar do número dos flecheiros, homens valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. E assim nós temos a conclusão da leitura do capítulo 21 de Isaías. O deserto do mar é a Babilônia. A queda da Babilônia seria uma boa notícia para os cativos de Israel. E mesmo assim, Isaías ficou horrorizado com o que previu. Ser profeta é uma profissão que traz dores e também angústias. Houve um adiamento temporário do castigo de Edom, do mar, mas o juízo com certeza viria. Nem mesmo as remotas tribos da Arábia escapariam do longo braço da Síria. Esta profecia se tornou realidade quando Sargão atacou a Arábia em 715 a.C. E assim nós temos no capítulo 21, 3 oráculos, 3 profecias, uma delas contra a Babilônia, que era dos maiores impérios da época e que ninguém poderia acreditar que tal destruição ocorreria. Vamos ao capítulo 22, onde nós temos profecia contra Jerusalém, e Sebna é removido do ofício e Eliaquim é exaltado. Sentença contra o vale da visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações,
Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço, da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Kir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas, para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas, para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você? Lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha sua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. E assim nós temos as profecias contra Jerusalém. E também Sebna sendo removido do ofício, e Eliaquim sendo exaltado. O que isso quer dizer? Isaías morava em Jerusalém. Foi lá que ele teve as suas visões. A cidade é rodeada por vales e montanhas. O vale da visão, que representa a cidade, é provavelmente o vale do Rinom. E apesar do adiamento do juízo, na época de Ezequias, Isaías previu a futura destruição de Jerusalém. Nabucodonosor II da Babilônia acabaria conquistando a cidade após um terrível cerco em 587 a.C. As muralhas seriam derrubadas e o templo destruído. A reação do povo diante do desastre iminente foi uma mistura de atividade frenética e puro escapismo. Eles checaram suas armas e armazenaram água para fazer frente ao cerco, mas
não deram atenção ao que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas: a Deus. Os versículos 15 a 25 se referem ao tempo de Isaías. Sebna, um alto funcionário da corte de Ezequias, seria rebaixado e Eliaquim promovido, mas seria incapaz de suportar o peso da parentela que viveria às suas custas e acabaria perdendo a sua posição. E assim nós percebemos que no capítulo 22 o povo ouviu a profecia, mas acabou não fazendo aquilo que era necessário para evitar a destruição frente à Babilônia. Vamos então ao capítulo 23, onde nós temos a profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Este o capítulo 23, que traz a profecia contra Tiro. E durante séculos, Tiro e Sidom, duas cidades fenícias na atual costa do Líbano, dominaram o comércio marítimo no leste do Mediterrâneo. As colônias de Tiro, das quais Chipre era a mais próxima, se estendiam por uma vasta área. E os comerciantes da cidade se aventuraram até o Oceano Índico e o Canal da Mancha. Um produto importante eram os cereais que vinham do Egito. Tiro era uma cidade corrompida pela sua riqueza e seu sucesso. E Isaías a advertiu do fim que se aproximava. Ele falou a verdade. Em 722 a.C., a cidade caiu nas mãos de Sargão, rei da Assíria. Em 701, o governador de Tiro fugiu para Chipre, quando Senaqueribe se aproximava. Com a decadência da Assíria, Tiro reconquistou seu poder,
voltando a perdê-lo para os babilônios. E assim nós percebemos que mais um grande reino, o reino de Tiro, que dominava os mares, e quem dominava os mares naquela época dominava o mundo, também cairia. Não há quem fique incólume, quem fique de pé diante do poder de Deus. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 24, onde temos como destaques: o Senhor vai castigar o mundo, e a alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Vamos à leitura. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu, a alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra no meio dos povos é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso no Oriente deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Este, então, capítulo 24, que não traz apenas profecias de castigo e condenação. Do particular, isto é, o juízo de Deus sobre nações específicas, nós passamos ao juízo universal, a época em que Deus julgará todo o mundo e todos os seus habitantes. A vida não continuará para sempre do jeito que a conhecemos. Um dia, Deus intervirá e porá fim a este mundo. A terra será sacudida e o mundo sucumbirá sob o peso do pecado. Isaías não tinha dúvida quanto a isso. Jesus também não tinha, e ele vai trazer esta realidade lá em Mateus 24. Mas o propósito de Deus não é apenas condenar. Depois do capítulo 24 trazer isso, ele também vai dizer
a respeito da alegria dos justos. E assim nós podemos retomar os principais ensinamentos de Isaías 21, 22, 23 e 24. Em Isaías 21 nós vimos os 3 oráculos, especialmente um deles contra a Babilônia. E a Babilônia era o maior reino, o reino mais poderoso, aquele que jamais poderiam prever a sua destruição. Mas vejam só, a Babilônia caiu. Vejam só, o reino de Alexandre o Grande caiu. Vejam só, o reino de Genghis Khan caiu. O reino de Roma caiu. E todos os reinos, um após outro, caíram. Não existe reino que seja poderoso o suficiente para durar para sempre neste mundo. E vejam vocês, os Estados Unidos estão em crise, a União Soviética caiu, um novo reino surge, um novo país poderoso. Alguém poderia apontar, é a China, é uma nova Rússia. Não sabemos ao certo o que acontecerá. O que nós podemos prever é que todos os grandes reinos poderosos deste mundo um dia se tornaram pó. E aqueles que são poderosos hoje também se tornarão. No capítulo 22, nós vimos que o povo ouviu as profecias que Isaías fez contra Jerusalém, mas parece que não ouviu, porque continuou confiando em outras coisas e não em Deus. Do mesmo modo, nós precisamos aprender que nós devemos seguir a Deus, confiar em Deus, ouvir a sua palavra e não confiar em outras coisas. No capítulo 23, nós vimos uma profecia contra um grande reino poderoso, mais o reino de Tiro. E eles dominavam os mares, e quem dominava os mares dominava a arte militar ou também o comércio. Mas Tiro também cairia, como tudo aquilo que nós falamos a respeito da Babilônia serve também para Tiro. E por último, capítulo 24, desde então o profeta Isaías, e bem antes dele, já havia essa profecia de destruição do mundo. E nós podemos ter certeza que ela se cumprirá. Esta profecia se cumprirá, mais cedo ou mais tarde. Para muitos está demorando para chegar o dia do Senhor. Para outros, esta demora faz parte da misericórdia de Deus, pois Deus deseja salvar ainda muitas pessoas. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por assistir. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.